Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar um pouco de como foi a minha experiência no meu parto, então como é que foi um pouco do meu processo e eu espero que ajude vocês. Se você ainda não é inscrita nesse canal, aperta aqui embaixo no botão inscrever-se para você conseguir acompanhar os próximos vídeos e cuidar cada vez melhor da sua saúde. Bom, para o meu parto eu tinha planejado fazer um parto normal, passar por um parto normal. É claro que no dia a gente não sabe exatamente como é que o nosso corpo vai estar, como é que o bebê vai estar, então é um planejamento, é um desejo e a gente se prepara da melhor forma. Como eu tive uma gravidez bem tranquila, o previsto seria que eu poderia fazer realmente o parto normal, se tudo corresse bem, se o meu bebê estivesse bem e se eu estivesse bem no dia do parto. Então o meu plano era esse e como eu queria fazer o parto normal, eu procurei um profissional que me acompanhasse, que fizesse meu pré-natal e que gostasse de fazer parto normal, porque tem médicos que realmente eles preferem fazer a cesárea e aí eles vão acabar incentivando a paciente, né, a grávida, com as vantagens da cesárea, com os riscos que teria num parto normal, possivelmente. Então, eles vão trabalhar de uma forma que eles vão conduzir a grávida para uma cesárea se acontecer qualquer coisa um pouco diferente do previsto. Então, eu procurei um médico que realmente ele gostava de fazer parto normal, que ele acredita no processo do corpo, acredita na sabedoria do corpo, e ele me ajudou e trabalhou comigo assim nessa parte também psicológica durante toda a gravidez, para que eu fosse me preparando e para que eu fosse entendendo como é que iria acontecer o parto realmente. Bom, além da escolha do profissional, eu também tive alguns cuidados durante a minha gravidez. Pratiquei atividade física a gravidez toda, porque eu tive uma gravidez bem tranquila, então isso não interferiu, não foi uma coisa que foi restringida, né, pelo médico. E eu fiz também um preparo no yoga, porque eu tinha a intenção de fazer um parto de cócoras, eu queria estar bem no dia do parto, para eu conseguir passar pelo processo do parto da melhor forma possível. Eu também fiz algumas leituras, eu vou deixar tudo aqui em cima numa playlist, se alguém ainda não assistiu os vídeos que eu conto um pouco sobre a minha gravidez, sobre os livros que eu li, e tudo isso me ajudou a me preparar para o parto. Bom, eu fui passando as semanas e quando estava chegando ali mais próximo, né, 38, 39 semanas, eu ainda estava sem nenhum sintoma, sem nenhum sinal de trabalho de parto. E na semana que já ia completar 40 semanas, eu fui fazer as minhas consultas, eu tive 2 consultas com o obstetra naquela semana, e eu fui fazer um exame de cardiotoco, estava tudo ok com o bebê, ele estava super bem. Então eu fui seguindo até chegar próximo ali das 40 semanas. Eu tinha medo de esperar muito tempo e de ter alguma complicação, então a minha intenção era ter ele com no máximo 41 semanas, eu não queria esperar até 42 semanas, porque eu achava um pouco mais arriscado. Mas daí na semana que ia completar já as 40 semanas, no dia que completou as 40 semanas, eu fui no obstetra, fiz uma consulta, ele fez o exame de toque, ele disse que não tinha nenhum sinal de trabalho de parto, disse que o colo do útero ainda estava duro, ainda estava espesso, estava sem dilatação, então não tinha nenhum sinal de que o meu bebê fosse nascer. Então eu fiquei ainda para esperar mais alguns dias e ele tinha pedido para eu fazer um exame de cardiotoco no dia seguinte, que seria um sábado. E naquela madrugada eu acordei com uma sensação de que estava com alguma secreção, como se eu tivesse menstruado, foi a mesma sensação. E quando eu vi, estava tendo uma secreção mesmo que seria muito parecido com o rompimento do tampão mucoso. Eu fiquei observando como é que eu me sentia e dali a algum tempo eu comecei a sentir contração, as contrações iniciais elas foram bem espaçadas, mas eu já comecei a sentir um pouco de dor, comecei a sentir contração, daí eu falei, bom, eu vou ter que ir para o hospital mesmo para fazer o exame, e daí eu já passo pelo médico para eu saber se eu estou em trabalho de parto, se ele vai nascer mesmo nesse dia, o que eu teria que fazer a partir daquele momento. Bom, isso tudo aconteceu por volta das 3h30 da manhã, então eu fiquei aguardando para ver como é que o meu corpo ia responder naquele processo, e como as contrações estavam bem espaçadas, eu fiquei aguardando até ver se as contrações se aproximavam. Eu esperei daí o dia nascer, tudo, porque eu ia ter que ir para o hospital de qualquer jeito. Quando chegou mais ou menos assim 7h30, 8 horas da manhã, que eu já estava ali me preparando para ir para o hospital para fazer o exame do cardiotoco, eu já estava sentindo as contrações, só que elas foram ficando, cada hora que passava, elas começaram a ficar mais próximas umas das outras.
Então chegou numa fase que já estava assim, a cada 5 minutos mais ou menos eu sentia uma contração. Nesse momento as contrações ainda eram leves, elas não eram tão fortes, eu conseguia respirar bem, eu conseguia suportar bem as contrações nesse momento. E aí, como eu tinha que fazer o exame, eu já fui para o hospital, acho que por volta das 8h30 da manhã mais ou menos, e levei as minhas coisas caso eu precisasse já ficar no hospital, caso desse alguma coisa no exame, que eu já tivesse que fazer o parto naquele momento. Chegando no hospital, eu fiz o exame de cardiotoco, passei pelo obstetra que estava ali de plantão e ele falou que realmente tinha rompido o tampão mucoso, que eu já estava com contração, mas que eu estava com apenas um dedo de dilatação, então que eu poderia ir para casa e depois retornar num outro momento, quando as contrações estivessem bem próximas, quando eu estivesse sentindo mais dor, que daí provavelmente já estaria um pouco mais avançado o trabalho de parto. Então, realmente, o meu trabalho de parto ele se iniciou naquela madrugada, né, por volta ali das 3h30 da manhã, e estava evoluindo, só que ainda estava muito no início. Mas do jeito que o obstetra que estava ali no hospital falou, provavelmente eu teria realmente o parto normal, porque o meu corpo estava evoluindo daquela forma, realmente o tampão mucoso tinha rompido, eu já estava com contração, já estava com dilatação, e ele falou que o colo do meu útero estava bem fino. O que eu achei uma coisa muito curiosa, porque no dia anterior, menos de 24 horas antes, o obstetra tinha me examinado e ele falou que não tinha nenhum sinal de trabalho de parto, que o colo do útero ainda estava muito intacto. Então eu fiquei muito surpresa de como o corpo tinha mudado em questão de horas, né? O colo do útero mudou, já estava com dilatação e tudo isso me pareceu quase como se fosse um milagre, porque do jeito que eu saí da consulta na sexta-feira, deu a impressão de que eu não ia entrar em trabalho de parto pelos próximos dias. Bom, então eu fui embora para casa, tava ainda só com um dedo de dilatação. Cheguei em casa, eu fiquei caminhando, fiquei em pé, movimentava o quadril durante as contrações, inclinava o tronco para frente durante as contrações, tudo que eu tinha aprendido no livro que eu tinha lido, tudo para favorecer o meu corpo, para conseguir ter mais dilatação, para o corpo fazer o que ele tinha que fazer realmente para eu conseguir passar pelo processo do parto e para o bebê nascer com a maior facilidade possível. Aí passou mais ou menos uma hora e meia que eu estava em casa, as contrações começaram a ficar cada vez mais frequentes, o intervalo delas diminuiu e com o intervalo menor eu comecei a sentir elas cada vez mais intensas, Até que chegou uma hora que eu já não estava aguentando mais, eu já não achava mais posição, nem sentada, nem em pé, já estava me incomodando muito. E eu pedi pro meu marido pra gente voltar pro hospital, pra gente fazer o exame novamente, pra fazer o exame do toque, pra ver se já estava um pouco mais evoluído, porque eu estava realmente sentindo muita dor. Aí quando eu cheguei no hospital, o outro médico que estava no plantão me examinou, ele falou que estava com 2 dedos de dilatação, não tinha evoluído muito, mas como eu estava sentindo muita dor, já tinha ido para casa e tinha voltado, eles me internaram. E aí eu fiquei as próximas horas já no hospital, só que daí ainda eu estava no quarto, né? Ainda para o corpo evoluir mais ali no trabalho de parto, para ter mais dilatação. E daí eles iam repetindo o exame de cardiotoco a cada 3 horas. No quarto, as primeiras horas, né, os primeiros momentos, eu até estava ali suportando, estava muito parecido com o que eu estava sentindo em casa, eu também caminhava pelo quarto. Eu fiquei bastante tempo em pé, bastante tempo sentada, eu evitei deitar para eu não sentir mais dor e também para o bebê ficar bem, né, para não faltar oxigênio para o bebê, nada, que são as posições melhores, seria em pé, seria sentada durante o processo ali do parto. E chegou um certo momento, algumas horas depois, que eu já estava sentindo muita dor, muita dor. E eu já tinha entrado no chuveiro, já tinha saído, já tinha caminhado, já tinha feito quase tudo que eu poderia fazer. E eu estava sentindo muito incômodo, eu chamei uma enfermeira e eu perguntei se eu poderia tomar uma anestesia. Eu tinha lido bastante sobre analgesia de parto, eu sabia que não era a melhor estratégia, que era prejudicial para o bebê, que ia para a corrente sanguínea do bebê, que não ia ser legal, mas eu estava num ponto que eu já não estava aguentando mais e ainda assim eu queria passar pelo parto normal, porque eu sabia de todas as vantagens para a criança, para a mãe, a recuperação mais rápida, né? Então eu pedi para a enfermeira, né, se eu poderia tomar essa analgesia e ela me disse que no momento que eu estava eu não poderia, que eles só davam analgesia quando eu tivesse com 8 centímetros de dilatação e eu ainda estava com 2 centímetros. Isso horas depois já, e eu já sentindo muita dor.
Aí eu comecei a pensar, falei, eu acho que eu não vou aguentar, porque se eu ainda tiver que passar por mais 6 dedos de dilatação, eu acho que eu não vou conseguir aguentar até o momento de receber a analgesia. E essa enfermeira, ela foi muito legal, porque ela falou, nossa, mas você se preparou tanto para o parto normal, você tá tão bem, você tá usando a mente, você tá respirando, e você tá num processo super bom. Ela falou, você tem certeza que você vai querer desistir? Ela falou, e se eu pegar a bola de pilates pra você entra no chuveiro? Eu falei, nossa, eu já entrei no chuveiro 2 vezes, eu ainda tô sentindo muita dor, eu já tô no limite. Ela falou, eu vou pegar a bola de pilates pra você, eu trago aqui, você entra no chuveiro sentada na bola, tudo. E depois que ela trouxe a bola pra mim, eu fiquei um tempão a mais ainda no chuveiro. Eu tava sentindo muita dor, mas a bola ajuda um pouco, a posição. E aí eu acho que meu corpo foi respondendo também. Porque quando chegou num ponto que eu não aguentei mais, que eu falei, olha, eu vou desistir. Eu virei pro meu marido e falei, eu não aguento mais, eu vou pra cesárea, porque eu não tô aguentando, eu não vou conseguir finalizar o processo. Eu tava me sentindo já assim, esgotada. E aí naquele momento ele falou, olha, faça o que você sentir que for melhor. Ele falou, a escolha é sua. Ele falou, só eu acredito que nesse momento já esteja mudando a equipe de médicos do plantão. Ele falou, então talvez demore um pouco até eles te atenderem. Eu falei, não tem problema. Eu falei, eu aguardo, mas eu vou pedir para a enfermeira. Daí quando eu chamei a enfermeira novamente, ela falou que ia passar para os médicos, né? E realmente o médico que me internou, ele tinha saído naquele momento e estava entrando uma outra médica no lugar dele. E essa médica que entrou, ela foi conversar comigo lá no quarto, ela me examinou tudo, ela falou que eu já estava com 5 dedos de dilatação. E isso também foi uma surpresa, porque eu achei que eu estava com bem menos, né? Então já estaria na metade do processo, né, do período de dilatação. E ela falou também realmente, tudo que a enfermeira tinha falado pra mim, ela repetiu, ela falou, mas o seu colo do útero tá tão bom, tá tão fininho. Ela falou, você tem certeza que você vai querer desistir, né? Ela falou, olha, e se eu conversar com um anestesista e a gente vai romper a bolsa? Ela falou, porque rompendo a bolsa vai acelerar o trabalho de parto. Ela falou, e daí ele aplica uma anestesia em você e aí você já fica mais tranquila. Eu falei, mas será que eu vou realmente parar de sentir dor com anestesia? Porque eu já tinha até escutado a história de mulheres que passam pelo trabalho de parto com muita dor, que elas recebem anestesia e elas não sentem alívio. Então eu fiquei com medo de não sentir alívio e também fiquei com medo de romperem a bolsa e ainda assim o trabalho de parto não evoluir de uma forma mais rápida. E ela me garantiu, ela me deu muita segurança. Ela falou, não, ela falou, você fique tranquila porque vai evoluir. Ela falou, assim que a gente romper a bolsa, vai acelerar e assim que você receber a anestesia, você vai parar de sentir dor. Ela falou, você não precisa se preocupar com isso. Daí eu tive ali alguns minutos para pensar, porque era o momento de eu escolher se eu ia para cesárea, mesmo ia parar de sentir dor, ou se eu ia seguir no parto normal com aquela proposta que ela tinha feito para mim. E daí eu pensei, bom, se eu vou tomar analgesia, eu acredito que eu vá aguentar seguir no processo até o fim. Aí eu pensei ali de uma forma rápida e eu falei para ela que eu ia então seguir no parto normal, desde que eu conseguisse receber essa analgesia. Daí ela foi se preparar, chamou a equipe, tudo. Eles me desceram pro centro obstétrico, né? Colocaram numa maca. Eu tava já sentindo muita dor, eu fui deitada de lado na maca, sentindo muita dor, até chegar ali no centro obstétrico. Aí teve alguns momentos ali que a equipe estava ali, uma equipe muito boa também de enfermagem, que estava ali para auxiliar no parto. E daí, né, aqueles momentos que a gente esperou até o anestesista chegar, e realmente daí ele falou que ele ia aplicar uma peridural em mim, e explicou o processo, tudo, né? E o anestesista também foi extremamente atencioso, eu tava tendo contração, ele falou, olha, a gente espera passar a sua dor, a contração, e daí ele falou, eu aplico já em você. E poucos minutos depois que ele aplicou a analgesia, eu já senti um alívio das contrações, eu sentia que eu tava tendo contração, mas eu já não sentia aquela dor terrível que eu tava sentindo anteriormente. Então realmente foi do jeito que a doutora tinha falado, tanto para anestesia quanto para o rompimento da bolsa, porque a partir do momento que ela rompeu a bolsa, cada vez que a médica me examinou, a dilatação tinha aumentado um pouco. Então realmente o processo daí foi muito rápido, dos 5, 6 dedos de dilatação até os 10, acelerou bastante por ter rompido a bolsa. E também eu tive a sorte da anestesia ela pegar rápido e eu já não sentia mais as dores que eu estava sentindo antes. Eu sentia que eu estava tendo contração, mas já não era aquela dor extremamente forte, aquela dor que eu não conseguia nem respirar. Então eu comecei a ter as contrações, eu sentia que estava contraindo,
mas eu conseguia suportar muito bem por causa da anestesia da peridural que o médico aplicou em mim. E aí depois que completou a dilatação total, né, que chegou em 10 dedos de dilatação, a gente já entrou no período expulsivo. Ainda assim demorou um pouco, eu tive dificuldade para fazer a força, porque eu estava deitada, então eu não tinha a gravidade me ajudando. E também, como eu já estava com a anestesia, eu perdi também um pouco da sensibilidade, também era um tipo de força que eu não estava acostumada a fazer. Foi uma coisa que a médica tentou me ajudar, mas às vezes eu conseguia fazer do jeito que era preciso e às vezes eu não conseguia fazer de uma forma tão eficiente. Então eu tive um pouco de dificuldade, sim. Graças a Deus o meu bebê ele foi forte até o final. Ele só sofreu um pouquinho bem no finalzinho, quando já estava ali no canal, para ele nascer mesmo, quando já estava coroando, que daí ele acabou expelindo um pouco de mecônio e isso, a cabecinha dele já estava assim, saindo. Então foi bem no finalzinho, então a gente não teve nenhum prejuízo na saúde dele, nem na minha. E quando ele nasceu, aí sim, foi um momento maravilhoso. Uma coisa que é muito legal do parto normal é que quando a criança nasce, né, quando o meu bebê nasceu, eles já colocaram o bebê na minha barriga, não tinha nem cortado o cordão umbilical ainda, então eu pude sentir ele ali comigo, naquele momento que ele tinha acabado de nascer, que tinha acabado de chegar ao mundo. Foi uma emoção muito grande, é um momento muito, muito, muito bonito, e aí a gente sente que realmente finalizou o processo e que a gente conseguiu chegar até o final e ter o bebê da melhor forma que foi possível, apesar de não ter sido exatamente do jeito que eu tinha planejado, que eu tinha sonhado aquele parto de cócoras, que eu tinha sonhado em fazer talvez até sem analgesia, né? Mas como era tudo muito novo, eu fiz do jeito que eu consegui fazer, eu suportei o máximo que foi possível e eu consegui ter o bebê da melhor forma e consegui ter ele de parto normal. Naquele momento eu não conseguia nem acreditar que ele tinha realmente nascido de parto normal do jeito que eu estava desejando. E pensando depois sobre tudo isso, eu cheguei na conclusão que para mim, na verdade deu tudo muito certo, né? Apesar de não ter sido exatamente como eu tinha planejado, cada parto é de um jeito, não tem como a gente prever exatamente o que vai acontecer na hora. Eu descobri a maneira como eu ia vivenciar o processo realmente ali no momento, vivenciando o processo naquele momento. Então não tinha como eu saber, não tinha como eu planejar, apesar de eu ter imaginado ser de um jeito e ter sido um pouco diferente. Eu agradeci do jeito que foi. Então depois de 19 horas eu consegui ter ele, eu consegui sentir ele ali comigo e esse foi um momento muito, muito bom. Então graças a Deus assim deu tudo certo, ele passou muito bem durante o parto, todo o momento que as enfermeiras estavam monitorando, a equipe dos médicos, deu tudo muito certo, então eu estava muito bem, ele estava muito bem, isso eu tenho que só agradecer. E apesar de ter sido um processo longo, um processo muito, muito dolorido, né? Muito difícil, um processo que eu, sabe, custou muito assim para eu passar, eu senti que valeu muito a pena quando chega nesse final e a gente consegue concluir o processo tudo muito bem. Então naquele momento eu senti que realmente tinha valido a pena. Mas durante o processo, assim, como eu nunca tinha passado, foi tudo muito novo. Então era uma dor que eu não sabia como é que ia acontecer, eu tinha imaginado que ia ser de um jeito e acabou sendo de outro. A gente não sabe como que a gente vai reagir naquele momento, né? Apesar de tudo é uma experiência e cada mulher eu acredito que vai passar de um jeito, porque cada relato que a gente escuta, a gente vê que cada uma acontece numa velocidade, sente a dor de uma forma, o corpo responde de uma determinada forma. Então esse foi o meu processo. E foi um processo que terminou muito bom, né? Apesar de todo o sofrimento. E em relação aos profissionais, a equipe que me atendeu, eu sou extremamente grata. Eu fui muito, muito, muito bem atendida ali na Unimed Piracicaba. A equipe foi muito boa, tanto a equipe de enfermagem quanto os médicos, o anestesista, a equipe que depois deu acompanhamento pra gente nos dias que se seguiram, que a gente ficou no hospital. Então realmente foi uma equipe muito boa, muito atenciosa, todo mundo me deu todo o respaldo, toda a força possível para eu seguir no parto normal. Em nenhum momento falaram para mim para eu fazer o contrário, ao contrário de algumas mulheres que relatam que eles incentivam as mulheres a irem para cesárea. Em nenhum momento eu fui incentivada a ir para cesárea, muito pelo contrário, toda a equipe me deu todo o suporte, toda a ajuda e todo aquele suporte mesmo emocional para que eu conseguisse chegar até o fim do parto normal que eu estava desejando, que eu tinha planejado.
Então eu sou muito grata a toda a atenção que eles deram, a todo o carinho, a todo o cuidado que a gente teve dessa equipe, tanto dos médicos quanto da enfermagem. E foi realmente, eu não sei se eu tive sorte ou se, não sei se as coisas conspiraram assim, eu só sei que tudo deu muito, muito certo. E eu não tenho uma queixa em relação aos profissionais, eu escutava isso de tantas pessoas e eu não tive nenhum problema, pelo contrário, eu só tenho a agradecer da equipe que me atendeu durante o parto e também nos dias que se seguiram depois que a gente ainda estava no hospital. Bom, se você ainda vai passar pelo processo do parto, eu espero que esse vídeo ajude você de alguma forma, que você se prepare muito bem e que você também consiga ter o parto que você desejou, assim como eu consegui ter aquele parto que eu tinha planejado e que eu tinha desejado. Deixa aqui nos comentários também se você já teve parto normal, quantas horas foi, se teve alguma curiosidade, alguma particularidade, que é muito interessante para a gente trocar essas informações. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!